Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa próxima aula, questão palestina, tá? Para a gente entender essa questão que envolve o conflito entre judeus e palestinos, a gente precisa ter um breve contexto histórico. Movimento sionista. A gente está ali no final do século XIX e existe um movimento político dos judeus que viviam na Europa e que passam a defender a formação de um Estado nacional, né? A criação de um país na terra deles, né? Na Palestina. Então a gente tem um líder desse movimento sionista chamado Theodor Herzl, que escreveu um livro, O Estado Judeu, né? Então já começa a ter um movimento na comunidade judaica da Europa para que eles pudessem retornar, e isso está associado com um período de perseguições ao povo judeu, né? Então, quando eles sofrem a diáspora, ainda na época do Império Romano, que dominou essa região da Palestina, então eles se espalham pelo mundo inteiro. Na Europa, eles começam a se organizar e vem essa ideia de que para que eles não sofram mais nenhum tipo de perseguição, que eles pudessem ter um país para poder viver em paz, em tranquilidade. Pois bem, a ideia está ali, né, num livro, num processo de desenvolvimento, e vai acontecer a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Né? E nesse momento da história, a gente tem o Império Turco-Otomano que domina a região da Palestina. E acontece que Reino Unido e França vão fazer um acordo secreto chamado Sykes-Picot para dividir o Oriente Médio após a derrota do Império Turco-Otomano e dos seus aliados, o que acabou acontecendo, né? Após a derrota do Império Turco-Otomano, né, foi feita uma divisão da região do Oriente Médio entre o Reino Unido e a França. Bom, e qual que é o detalhe? O detalhe é que foi pedido para os palestinos um apoio para que pudessem lutar contra o Império Turco-Otomano durante essa Primeira Guerra Mundial. E o povo palestino lutou contra o Império Turco-Otomano na região da Palestina. E eles contavam com o apoio europeu que, após essa derrota do Império Turco-Otomano, eles poderiam ter um Estado nacional, né, independente, sem a influência do Império Turco-Otomano. Acontece que o governo inglês publicou uma declaração chamada Declaração de Balfour, e nessa declaração, né, que carrega o sobrenome do ex-ministro das Relações Exteriores, afirmando que o governo inglês apoiaria a criação de um Estado judeu. Então veja, ainda não terminou a Primeira Guerra Mundial, e aí já há um comprometimento do governo inglês com o povo judeu para criar um Estado judeu. Só que antes, os ingleses já tinham prometido para os palestinos que criariam um Estado para eles. Então, olha a confusão que começa a se desenvolver. O fato é que, logo depois que o Império Turco-Otomano é derrotado e é feita a divisão do Oriente Médio entre a França e o Reino Unido, a região da Palestina fica sob o controle britânico entre 1920 e 1948. Tá? Então nós estamos falando o que é essa região palestina. Nós estamos falando desta área aqui. Ó. Isso daqui é a região palestina. Né? Que historicamente é uma área ocupada pelo povo judeu, que sofreu a diáspora, foi expulso. Depois vieram os árabes para essa região. Né? E os árabes que aí ocupam também há vários séculos
essa área na Palestina vão dar origem ao chamado povo palestino. E nesse momento, quando os ingleses tinham prometido para os palestinos que poderiam construir um Estado nacional, mas depois eles prometem para os judeus que vão construir um Estado nacional, você começa a ter atritos. Você começa a ter atritos. E aí, em 1922, quando a gente tem a Liga das Nações, né, que é a precursora das Nações Unidas, ela autoriza o Reino Unido a criar um Estado judaico. Só que aí existe um protesto, né, do povo palestino e dos países muçulmanos que são vizinhos aqui. Então, protesto do Líbano, protesto da Síria, protesto da Jordânia, protesto do Egito. Né? Qual é a proposta para solucionar este conflito? Então, ela vai aparecer em 1947, quando a ONU vai estabelecer a partilha da Palestina. Então, esse território palestino que você está vendo aqui no mapa, ele vai ser dividido entre o Estado Árabe, que é esse branco e esse alaranjado aqui nessas faixas na diagonal, e o Estado Judaico, que é o que você está vendo aqui nesse laranja clarinho, nessas áreas aqui contínuas. E aí vai ter um território internacional que vai ser Jerusalém. Por que vai ser um território controlado pela ONU? Porque a cidade de Jerusalém é um local sagrado. Então é onde a gente tem as ruínas do templo de Salomão. Então isso é importantíssimo para o judaísmo. É onde a gente tem a mesquita de Al-Aqsa, é importantíssimo para o islamismo, né? Sem contar para o cristianismo, onde a gente tem, por exemplo, a Igreja do Santo Sepulcro. Tá? Então, tudo isso em Jerusalém. Então, para que não houvesse nenhum conflito maior por conta da religião, a ONU estabelece a criação desse território internacional. Entretanto, essa partilha não foi bem aceita pelos vizinhos muçulmanos. Mesmo assim, os ingleses, que já estavam desgastados por conta da dura batalha da Segunda Guerra Mundial, então a Inglaterra foi muito afetada pela Alemanha nazista, né, muito bombardeada, muito castigada, né? E você já tinha os conflitos acontecendo na região da Palestina, né? Você tem a comunidade internacional chocada diante das atrocidades que foram cometidas contra o povo judeu pelos nazistas, né? Você tem a proclamação do Estado de Israel, no dia 14 de maio de 1948. No dia 15 de maio, a gente tem a Primeira Guerra Árabe-Israelense, um dia depois. Então você tem as chamadas tropas da Liga Árabe, né, Egito, Iraque, Jordânia, Líbano e Síria, que se organizaram e atacaram Israel. Israel conta com o apoio da Europa, né, conta com o apoio dos Estados Unidos, né, vence essa Primeira Guerra. Né? E aí o que acontece? Você vai observar no mapa que agora a faixinha branca e laranja aqui é o território conquistado por Israel. A Cisjordânia foi incorporada pela Jordânia. E a faixa de Gaza foi incorporada pelo Egito. Cadê o território palestino? O Estado Nacional Palestino? Não tem. Então, a partir desse momento, a gente passa a ter a chamada questão palestina. O povo palestino começa a sua luta para ter o seu Estado Nacional, para recuperar os territórios perdidos, os territórios que foram prometidos no mapa da partilha das Nações Unidas. Então, até hoje, eles não têm territórios independentes. E essa é a luta deles. Tá? Bom, 1956, a gente vai ter mais uma guerra árabe-israelense, também chamada de Guerra de Suez.
E ela vai começar por conta deste homem que você está vendo aqui embaixo na foto, chamado Gamal Nasser, né? Um governante egípcio nacionalista. E ele inicia essa guerra com o objetivo de nacionalizar o canal de Suez, de controlar esse canal, que era administrado pelo Reino Unido e pela França. E esse canal é importantíssimo porque ele faz a conexão entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Você passa por ele, você tem a passagem de navios mercantes e de navios de petróleo. E além disso, né, o Nasser ele proíbe que navios israelenses trafeguem pelo canal e, além disso, fecha o Estreito de Tirã, que eu vou mostrar aqui em seguida no mapa, só para a gente ter uma ideia. O Estreito de Tirã é essa passagem aqui, ó. Tá vendo? O Mar Vermelho, Estreito de Tirã, ele fecha e ele bloqueia a chegada de navios até esse porto de Israel chamado Eilat. Então, o Gamal Nasser, o que ele consegue? Ele consegue irritar o Reino Unido, a França e Israel. E, evidentemente, que ele vai sofrer uma derrota militar porque o Egito não tem condição de fazer frente às potências europeias e à força militar de Israel. Os Estados Unidos e a União Soviética, estamos na Guerra Fria, eles vão mediar esse conflito regional e o acordo feito é: o Egito vai sossegar, não vai arrumar mais confusão e, em troca, ele vai obter o controle do canal de Suez. Então, o Gamal Nasser ele perde a batalha militar, mas ele ganha o controle do canal de Suez. Tá? Então, essa foi a Segunda Guerra Árabe-Israelense. Ok?